Dores nas costas, túnel do carpo, degeneração muscular, isolação social e um excelente salário. Se isso parece bom para você, posso recomendar uma carreira de programador. Mas como alguém aprende a codificar como completo iniciante? Bem, a resposta é na verdade muito simples. Você precisa passar inúmeras horas encarando a luz azul de uma tela de computador, pressionando as teclas até que algo legal surja do outro lado. Aprender a codificar é algo com um custo muito baixo, aproximadamente R$0, graças a todo o material gratuito na internet. Felizmente você não precisa ser muito inteligente, mas precisa trabalhar duro e dedicar as horas necessárias para aprender a habilidade. Mas horas fazendo o que exatamente? Por onde começar? Infelizmente não há um passo a passo garantido. Cada programador precisará embarcar em sua própria jornada e enfrentar seus dragões. Neste vídeo mostraremos 7 maneiras diferentes para lhe dar uma ideia aproximada de onde começar, dependendo do que você realmente deseja. Se você já tem uma ideia do que quer fazer, fica mais fácil, pois pode ser uma âncora durante o processo chato e cansativo de aprendizado de uma nova habilidade. Então vamos aos 7 jeitos diferentes que você pode seguir nessa carreira. Se eu tivesse que aprender do zero, começaria pelo desenvolvimento web. O desenvolvimento web pode ser complicado porque tem que lidar com diferentes linguagens, mas é visualmente mais compreensível. Aqui está o que você precisa fazer. Baixe e instale um editor de software como o VS Code. Crie um arquivo HTML e entenda como a estrutura de um site funciona. Depois crie um arquivo CSS e faça com que o site fique visualmente bonito com a aplicação de alguns estilos. Agora você pode aprender um pouco de JavaScript para deixar o site mais interativo. A maioria das pessoas não usa JavaScript sozinho, mas sim com um framework. O muito utilizado por empresas para suas aplicações front-end é o React. Você também pode ter um serviço como Firebase para ter autenticação de usuário e upload de arquivos com um esforço mínimo. Agora você pode incorporar o Meta Framework que se alinha com seu framework de front-end, que pode reunir tudo o que você precisa em um pacote coeso. Com isso temos um roteiro básico de desenvolvimento web. Porém, há uma infinidade de missões secundárias que você pode seguir ao longo do caminho. Mas você pode esquecer esse roteiro e aprender uma nova linguagem como Java com Spring Boot, Ruby com Rails ou Laravel com PHP, porque virtualmente várias linguagens de programação também podem construir aplicativos web. Então descubra um framework que você goste e participe de sua comunidade e aprenda as ferramentas que orbitam ao seu redor. Se você deseja desenvolver para Android ou iOS, você pode construir um aplicativo de mais alta qualidade aprendendo a usar cadeias de ferramentas dedicadas. No iOS, isso significa que você precisará de um Mac e baixar o Xcode IDE. Em seguida, aprenda a linguagem de programação Swift. No Android, você baixa o Android Studio e aprende Java ou linguagem de programação Kotlin. A maioria dos aplicativos móveis também precisa de um back-end e ferramentas como Firebase ou AWS Amplify. São ótimos lugares para começar a aprender. Em comparação com o desenvolvimento web, o caminho aqui é menos sinuoso. No entanto, ainda não é fácil. E se você quiser construir um aplicativo para ambos, iOS e Android, precisará aprender duas linguagens e plataformas completamente diferentes. Como alternativa, você pode aprender um framework multiplataforma como o Flutter, com a linguagem Dart, React Native com JavaScript, ou a estrutura .NET da Microsoft com C#. Isso permite construir aplicativos para iOS e Android a partir de uma única base de código, embora você ainda precise aprender as especificidades de cada plataforma. Talvez você queira desenvolver para desktop e construir aplicativos macOS com Swift. Embora você também possa usar Swift para construir aplicativos Windows ao mesmo tempo. Você pode usar .NET para construir aplicativos Windows e também .NET MAUI para construir aplicativos macOS. Ou talvez você queira construir aplicativos Linux. Para isso há um toolkit chamado GTK, que pode construir aplicativos nativos do Linux em uma variedade de linguagens diferentes. Ou talvez você queira mirar nos 3 ao mesmo tempo. Frameworks como Electron e Qt permitem que você construa aplicativos de desktop usando JavaScript, que funciona em qualquer plataforma. Se você conhece um pouco de desenvolvimento web, essas podem ser ferramentas incrivelmente úteis.
Outro caminho que você pode seguir é o hardware. Talvez você queira construir um dispositivo IoT, um robô ou outro dispositivo. Para esse caminho você pode começar a construir coisas com o Raspberry Pi. É um pequeno computador onde você começa a aprender os fundamentos do sistema operacional Linux. Depois de ter o funcionando, você pode começar a aprender a linguagem de programação Python. Python é a linguagem mais popular para iniciantes porque é fácil de aprender e pode fazer quase qualquer coisa. No Raspberry Pi, você pode conectar uma placa de circuito para construir circuitos e depois controlar seu comportamento com o seu código Python. Outra opção é comprar um Arduino, que tem um microcontrolador, que pode ser programado com sua própria linguagem semelhante a C. Ao longo do caminho, há muito o que aprender sobre circuitos e redes antes de finalmente conectar seu dispositivo IoT à nuvem. Nesse ponto, você precisará aprender algum desenvolvimento back-end e protocolos como MQTT para comunicação entre os dispositivos. Outro ótimo lugar para começar a aprender a codificar é construir um jogo. Modernos frameworks como Unity e Godot tornam possível para a pessoa comum desenvolver um jogo incrível de forma independente. Ambos os frameworks fornecem um ambiente de desenvolvimento integrado onde você pode arrastar e soltar diferentes elementos de um jogo depois de mudar seu comportamento com o código. Ambos os motores de jogos são baseados na linguagem de programação C#, mas Godot também tem sua própria linguagem feita sob medida, que é um pouco mais fácil para iniciantes. De qualquer forma, há muito que aprender sobre física de jogos, além de modelagem 3D, com tópicos como shaders, malhas, ray tracing e outros. Uma das áreas mais emocionantes para entrar agora é o aprendizado de máquinas, onde você pode construir inteligência artificial. A aprendizagem de máquinas é complicada, porque você não pode simplesmente fazê-la acontecer do nada. Você precisa ter muitos dados primeiro. Na minha opinião, a melhor maneira é começar a participar de competições de ciência de dados no Kaggle. Aqui você pode obter dados do mundo real e analisá-los como uma comunidade de outros cientistas de dados. E se você for realmente bom nisso, poderá ganhar muito dinheiro. Antes de chegar a esse ponto, no entanto, você precisará aprender uma linguagem projetada para a computação científica. As opções mais comuns são Julia, R e Python. Se você escolher o caminho do Python, primeiro você vai querer aprender bibliotecas como Panda para organizar seus dados, Matplotlib para analisar visualmente os seus dados e Scikit-learn para começar a executar alguns algoritmos básicos de aprendizado de máquina. Ao longo do caminho você precisará aprender muito sobre matemática, porque a aprendizagem de máquina é apenas uma maneira sofisticada de fazer estatísticas. Depois de ter as noções básicas, você pode então entrar em redes neurais, TensorFlow e PyTorch, que são as ferramentas usadas para construir as aplicações de IA da atualidade. A última maneira pela qual você pode aprender a codificar é indo diretamente para a engenharia de sistemas e aprender a codificar começando imediatamente com a linguagem de programação C, que é a linguagem usada para construir quase tudo, como os núcleos de sistemas operacionais Mac, Windows e Linux, e o próprio interpretador Python. Surpreendentemente, C é uma linguagem bastante fácil de começar, é apenas carente de muitas outras estruturas de dados, como uma lista ou uma biblioteca que você pode dar por garantido em Python. Isso significa que você terá que implementar suas próprias coisas do zero e entender como funciona o gerenciamento de memória de baixo nível e como implementar algoritmos que a maioria dos programadores não usam. Para todas essas maneiras de aprender a programar, existe algo que é comum, que é lógica de programação. Um bom programador entende de lógica. Por isso estou deixando o link de um e-book para iniciantes a aprender de uma vez por todas a lógica de programação de um jeito bastante fácil. Adquira o seu enquanto está na promoção. Deixe um like e se inscreva no canal.